Oi, tudo bom? Sejam bem-vindos ao canal Minha Vida Superando Câncer. Hoje eu estou aqui com uma convidada para lá de especial. Estamos começando o mês de março, uma data muito importante, muito delicada, mas muito necessária de ser falada. Então, por isso, eu convidei a minha psicóloga, Mag. Ela vai se apresentar e a gente vai começar a falar um pouquinho sobre esse mês tão importante que é o Mês Internacional da Mulher. Seja bem-vinda, Mag, mais uma vez aqui no canal. É sempre um prazer enorme estar aqui contigo, falar sobre temas muito importantes da oncologia, né? Eu acho que a gente sempre tem muita coisa para conversar. Eu adoro estar contigo, adoro compartilhar os nossos pensamentos e é sempre um prazer te receber aqui. É sempre um prazer estar com você também. A gente acho que tem muitas coisas, né, para partilhar, para trazer, para falar sobre a mulher, né, sobre as lutas, sobre as conquistas, sobre o dia a dia. Então, assim, estar com você é tudo de bom, né? Então, a gente tem alguns anos, né, de jornada de aí. experiência em conjunto, Isso. né? Eu como paciente, ela como minha psicóloga na área da oncologia, né? Então, hoje eu a convidei para a gente falar um pouquinho sobre esse assunto que vai mexer bastante com a gente no mês de março, que é o mês internacional da mulher, e que muito se fala sobre a mulher se encoraja, se empodera, fala sobre a feminilidade, sobre a autoestima, empoderamento, mas a gente às vezes acaba esquecendo da mulher oncológica. Esse tema surgiu alguns anos atrás, quando eu, enquanto paciente ativa, no processo do tratamento, eu via que se falava muito sobre a mulher, feminilidade, empoderamento, corpo, autoestima, e eu ficava naquele meio termo, porque eu não me encaixava e não me enquadrava nesse período, nesse mês, nessa fala. E eu achei que era bacana a gente aproveitar esse momento, aproveitar esse mês, para trazer um pouquinho mais sobre a nossa fala, a fala da paciente oncológica, né, que estamos mexidas, emocionalmente abalada, que perdemos tantas características, né, que a gente às vezes não se enquadra e não se percebe dentro desse movimento que fala muito em autoestima, empoderamento, e a gente está com a nossa autoestima muito mexida, né? A gente não se sente empoderada em nada. Então, às vezes a gente se acha que está fora da caixa, fora desse mês, fora dessa fala, fora desse momento. E a Mag sempre está aqui comigo, conversando, a gente sempre troca ideias, troca informações. A gente já conversou muito sobre essa questão de autoestima, de empoderamento, né, de reconhecimento. Já trocamos em consultório dicas, sugestões, e por isso que eu a convidei para a gente fazer esse vídeo. A Mag vai conversar um pouquinho com a gente sobre esse movimento que aconteceu lá atrás, sobre essa data, né, que é tão importante, tão necessária, que trouxe tantas movimentações positivas para a mulher, né, e que às vezes nós, pacientes, achamos que estamos fora desse momento. Fora desse E não, contexto, né? né? Eu acho que não. Eu acho que a gente pode dizer nesse vídeo que não, que a gente está inserido nesse meio também. Eu acho que está muito inserido, né? Super inserido. Acho que é importante, né? A Graça traz, assim, no canal dela, né? Muitas construções bacanas, né? Sobre esse momento da vida, né? Quando a gente passa por um processo oncológico, mas a gente já chega lá. Acho que é legal a gente saber, em primeiro lugar, assim, da onde vem, né? Essa questão toda, né? Do Dia da Mulher, do mês da mulher, né? E também um pouquinho sobre a história da oncologia na questão do câncer de mama, né, em específico. Assim, a gente pensa, né, se fala muito de que o mês da mulher surgiu de um incêndio numa fábrica, né, em 1911, onde realmente aconteceu um incêndio e morreram muitas mulheres queimadas ali. Mas não foi esse o marco do
do Dia Internacional da Mulher. Depois disso, houveram vários protestos, né, no mundo. No final do século XIX, já algumas mulheres marcharam em torno da busca pelos seus direitos de menos horas de trabalho, contra o trabalho infantil, contra a exploração, melhores salários, coisa que a gente ainda vê diferenças até hoje, né? Que é uma busca constante, né? Sim, ainda essa luta continua, começou muito lá atrás, né? Século XIX, não é tão lá atrás, mas já tem alguns, pelo menos uns 200 anos aí. Mas veja só, depois da Primeira Guerra Mundial, a gente está falando em 1914, né? 1914 a 1918, que é uma história relativamente recente. Só após ali a Primeira Guerra Mundial que houve um protesto grande das mulheres no dia 8 de março, né? Foram 90 mil mulheres que protestaram em vários lugares do mundo contra as más condições de trabalho, né? Contra a exploração, as horas excessivas de trabalho. E a partir dali que foi reconhecido, em primeiro lugar, foi em 1917, esse dia, 8 de março, como dia oficial, como Dia da Mulher oficial, mas para nós só foi validado em 1977. Então levou 60 anos para que esse dia, né, seja reconhecido, seja comemorado como algo muito importante, né, um marco da mulher, conquista, né, uma conquista muito grande, né, de direitos, direito à voz, direito à vez, direito a voto, né, direito à palavra. Se a gente olhar um pouquinho antes disso, 1900, a gente estava falando de 1914. 1900, 14 anos antes, a gente estava falando de Freud tentando dar voz às mulheres que tinham problemas de saúde por conta de não terem voz, né, nas suas vidas, no seu dia a dia, com sua família, em lugar algum. Olha a importância disso. E olha a relação disso com a atualidade. Exatamente, né? Quando a gente não tem voz, a gente adoece, né? As pessoas adoecem, o nosso corpo adoece, né? E Freud foi um cara, né, um médico que conseguiu olhar e disse, peraí, mas tem coisas a mais aí, não é só um sintoma físico, né? Falta a fala, né? Propiciou esse momento de fala e dali em diante a mulher começou a falar mais. Mas a gente dá um passinho mais para trás, né? A gente vai ver que a história oncológica, por exemplo, da mulher, né, data de 950 antes de Cristo, a primeira mulher encontrada com câncer de mama, uma múmia, né, uma múmia congelada em um lugar muito frio da Europa, encontrou-se primeiras células tumorais de mama naquela época, né? Isso ninguém sabia o que era. Sim. Né? Em 450, mais ou menos, antes de Cristo, se teve a notícia da primeira mastectomia, feita sem anestesia. A anestesia começou a partir de 1950, que os anestésicos começaram a aparecer. Quanto tempo depois, né? Então, assim, passamos muitos anos, né, em estudos, sendo cobaias de procedimentos, né, passando por extrações, né, de partes do corpo, né, quando não se morria de infecção, se morria pelo processo de dor. Então a mulher passou uma história, né, eu sempre digo assim, na medicina do horror, né, tentando achar soluções para aquilo, né, e hoje a gente tem, né, graças a todas essas manifestações, essa história, um dia em específico para falar sobre nós, para comemorar a mulher, né, como uma pessoa com direito à voz e vez. E aí, dentro desse contexto, eu acho que as grandes guerreiras mulheres, né, oncológicas, fazem muito mais parte ainda desse contexto do que se possa imaginar. Que era uma coisa que eu tinha dificuldade de achar aonde que nós estávamos, né? E essa conquista, essa data, ela ainda permanece e cada vez temos novas conquistas sendo descobertas e sendo reivindicadas e sendo inseridas dentro da sociedade. Sim, com certeza. Se a gente ainda voltar na história das mulheres, né, de poder, algumas pessoas devem lembrar, né, de uma ginasta chamada Nadia Comaneci. Isso foi nas Olimpíadas da década de 60.
uma menina que tirou 10 em tudo, né? Então, assim, como isso era um mundo quase que exclusivamente masculino, né? 1963, gente, aqui, ó, logo aqui na humanidade, na história, né? A primeira mulher que pôde correr para Nascimento do meu pai. Um pouco depois que ele nasceu. Então, primeira mulher que foi permitido correr maratona, porque era só masculinas. Exclusivo Os do homem. Jogos Olímpicos eram só masculinos, né? Então, assim, não se permitia a mulher, né, o acesso à mulher às competições. Né? E as conquistas da sociedade, né? O direito, a fala, o voto, né? A execução das tarefas, só a execução do compromisso. Assim. E a gente vê, né? É interessante trazer esse ponto, né? O compromisso. O que se esperava do compromisso da mulher, né? Então a mulher ela tinha que ser comprometida com o lar, com o cuidado aos outros, com o cuidado dentro de quatro paredes, né? Não era fora. E dentro das quatro paredes, né, de um lar, também não foi excluído hoje. Se continua esperando a mesma coisa da mulher. Exatamente. Né? Dentro e fora. Nós temos que ser paciente oncológica, mãe, esposa, dona de casa, funcionária. Uhum. E ainda lutar pelo direito a um atestado, de uma aposentadoria, de um lugar, né, que te mantém para poder fazer um tratamento da sua saúde. Então, assim, ainda a luta pelos direitos segue, né? E segue cada vez com mais conquistas, né? Porque hoje a gente sabe que tem uma série de direitos já para a mulher oncológica, né? Para o paciente oncológico, mas para a mulher oncológica, né? Em termos de garantias para que ela possa ter um atendimento mais qualificado, né? Às vezes, e nem em todos os lugares, a gente ainda consegue, mas existe essa situação que a gente cada vez está buscando mais pelo nosso direito. Sim, né? Existe. Hoje, pelo menos, já está descrito de que é possível você buscar. Né? Já temos leis para isso. Não existia nada disso. Né? Era algo... A mulher estava doente e ela tinha algum câncer e não tinha o que fazer com isso, né? Não tinha tratamento, não tinha assistência, não tinha muitas vezes direito ao médico, né? Uhum. Ela estava dentro de casa. Ela não tinha direito nem a sentir dor, né? E nem expor as dificuldades dela. De forma alguma. Ainda assim, hoje, na sociedade em geral, existem muitos casos, né? Mas que a gente cada vez mais tem trabalhado para empoderar, dar voz e mostrar que a gente pode mudar esse cenário. Com certeza, né? A gente pensar um pouco, né, no empoderamento da mulher, acho que é bem legal a gente pensar, né, quantas deusas da mitologia, né, que são femininas, né? Deusa Afrodite, Ísis, Reia, tem várias deusas, é bem legal até dar uma explorada nisso, né, porque elas trazem poderes, né, trazem a história dos poderes das mulheres. E mais recentemente a gente tem o poder da Mulher Maravilha, né? Isso. Então, assim, é interessante quando a gente pensa nisso, tem até um livro sobre isso, Síndrome da Mulher Maravilha. Né? Olha, essa dica é bem legal, Síndrome da Mulher Maravilha. Esse é um livro fantástico, né? E a gente pensa, assim, que a Mulher Maravilha, ela descende, né, de uma linhagem de Amazonas. Então, assim, as Amazonas, elas existiram na história, sabia? Sim. Realmente existiram, né? Foi encontrado, no século V, foi encontrado um túmulo com 100 corpos, dos quais 15 corpos eram femininos, com arcos e aquela... Escudo? O escudo, né? Que era característica das Amazonas. E elas tiveram extirpadas as mamas das Amazonas. Né? Então, assim, o feminino era complicado. O símbolo que mostrava a feminilidade, sim, tinha que ser retirado. Tinha que ser, mas elas enfrentaram isso, né, como a alma feminina ali, o poder. Então, sim, as Amazonas é interessante, né, que elas então existiram e a Mulher Maravilha descende dessa linhagem de Amazonas e ela traz, né, como o símbolo principal o laço da verdade, né, e a força, né, na luta contra as coisas ruins, né? Então ela está lá, uma mulher que vem especialmente com a questão da verdade, o laço da verdade, né, que ela traz.
É legal trazer essa fala porque a gente tem essa mistura e algumas meninas têm essa é, discussão entre se sentir ou não Mulher Maravilha ou Mulher Guerreira. Uhum. Então a gente podia trazer um pouco sobre isso, que ela faz parte da história e por que que ela faz, né? Sim. Se a gente pensar na mitologia, né, as Amazonas vêm de uma mitologia, né, vêm de uma história real, mas na mitologia são as mulheres guerreiras que vão buscar um mundo melhor. Elas saem de um mundo que é só das mulheres e vão buscar lutar contra os poderes do mal, dos maus do mundo, vamos dizer assim, dos males do mundo, né? Agora, na vida real, né, a gente não é simplesmente botar uma fantasia e sair na rua e achar que a Uma gente espada. uma espada e um laço da verdade e agora a gente vai resolver tudo, né? Exatamente. Assim, eu digo que a Mulher Maravilha é a gente encontrar as nossas maravilhas dentro de nós, diante de situações do dia a dia, né? Não só de enfrentamento de doenças, mas de todo o nosso cotidiano, né? Daquilo que é a jornada, às vezes, dupla, tripla da mulher, né? Como mãe, como trabalhadora, independente de que área que ela vai, né? Uma jornada de trabalho longa, né? Chega em casa, ela ainda continua tendo esse papel imposto como mãe, a pessoa que cuida do lar, que cuida dos outros, que vai cuidar dos filhos nas mais diversas situações. E a né? paciente oncológica, ela está dentro desse todas essas características femininas e mais ser paciente oncológica. Sim, mais lidar com Mais um, né? mais um. E é uma vida paralela, né? Porque tu tem que ter uma vida, a tua vida de paciente e a tua vida normal, entre aspas. Isso. A vida de paciente, né, que é toda uma agenda, né, é uma agenda completamente extensa, né, entre exames, rotinas, né, de exploração de áreas do teu corpo, fora as terapias, as várias que tem que fazer. Então, assim, são Os medicamentos, são horas, né, de dedicação, muito mais horas de dedicação, né? É quase a outra jornada de trabalho, né? abrir mão de várias questões, adaptar outras tantas dentro da tua situação atual. Sim. Porque quando tu é paciente oncológica, tu não deixa de ser mulher, tu não deixa de ser mãe, tu não deixa de ser esposa, tu não deixa de ser a centralizadora, entre aspas, de um lar, de uma vida, de várias vidas. Uhum. E aí a gente pensar em deixar de ser ou deixar de se sentir, né? Exatamente. Porque assim, você não deixa de ser, né? Uhum. Por mais que você tenha passado por N situações dentro da oncologia, né? Em questões de cirurgia, você ter mutilações, você ter limitações, você ter várias coisas, você continua sendo a mulher que você é. Agora, o quanto disso você realmente está se sentindo como a mulher que você é? Porque o que eu escuto muito é assim, agora eu não consigo fazer as coisas como antes, eu não estou com a mesma disposição, eu dependo de alguém, estou me sentindo inútil, não consigo fazer, né, fazer essa coisa da utilidade. E aí a mulher começa a ter vários conflitos no seu poder. Esse recado não é para mim. Né? Essa questão do poder, né? O que a gente acha como poder, né? Poder fazer o tempo inteiro, poder estar disponível o tempo inteiro para o outro, ou eu ter um poder de descobrir as minhas forças em mim diante de situações difíceis, diante de situações inesperadas, diante de nomes que eu leio num papel, dizendo que dentro de mim tem um troço que chama carcinoma, blá, blá, blá. E aí eu não me sinto mais a mulher que eu sou. Eu não sou mais. Mas como assim? Você continua sendo a mesma pessoa? É como assumir uma outra identidade, né? E que a gente acha assim, então a identidade da Mulher Maravilha é aquela mulher que vai enfrentar isso como se nada estivesse acontecendo, como eu vejo, não está acontecendo nada, vou lá fazer minha quimio e vou trabalhar, né? Não me dou o direito de sentir-me, às vezes, cansada ou qualquer outro sintoma que a gente pode falar depois. Mas esse lugar do poder, né? Poder fazer, quando eu não posso fazer, meu empoderamento cadê? Né? Exatamente. Então,
onde é que está isso, né? E olhar um pouco isso, esse poder dentro de você. E até nós estávamos falando um pouquinho antes de gravar sobre essa questão de Mulher Maravilha, de guerreira, sobre o super-herói, o Homem-Aranha, e que eu sempre trago essa fala, né? Porque o Homem-Aranha, ele é um personagem do Peter Parker. Parker. Isso. Que ele é o que antes da máscara? Ele é um ser humano comum, né? Totalmente inseguro, atrapalhado. Acho né? que ele não é nem. Eu acho que ele é mais comum do que todos, né? Sim. Fragilizado, tímido, atrapalhado, não tem voz, né? É submisso no serviço, sim, porque ele não consegue nem dar uma opinião, e quando ele usa, entre aspas, a fantasia, a roupa do Homem-Aranha, ele se autoriza esse poder, exatamente. Né? Porque ele foi picado por uma aranha, né? Ele não ganhou superpoderes assim, né? Sim. Mas ele se autoriza a partir desse momento, né? Que daí ele vai salvar pessoas, né? Isso. Então, a ideia, né, do super-herói, inclusive da mulher, é que ela vive salvando os outros, né? Salvando os filhos, salvando o marido, salvando os pais, salvando todo mundo, né? Ela é a salvadora, a cuidadora do mundo, né? Cuidadora de todos os seus. E aí, de repente, algo olha para ela e diz assim, agora você tem que cuidar de você. E aí você pensa, como? Que lugar é esse? O que eu faço agora, né? Se eu tenho que usar a fantasia para mim, eu preciso pôr essa fantasia, né, de conseguir derrotar coisas difíceis em mim. E aí eu tenho que usar um poder para mim? Como assim? Eu só sei usar para o outro, só sei atender os pedidos fora de mim e, em geral, em larga escala. Né? Eu vejo muito isso. Se uma mulher, quando senta na cadeira na minha frente, ela diz, eu nunca pensei em mim. Eu nunca olhei para mim, eu tinha que dar conta dos filhos, eu tinha que dar conta do trabalho, da casa, independente de que grau de instrução tem, de que grau de facilidades tem na vida ou dificuldades, né? De acesso, de dinheiro, isso, de formação, de poder aquisitivo. Isso, mas é esse lugar, né? Eu estou disponível para lá e não estou disponível para cá. E se eu preciso ficar disponível para cá, eu perco meu poder. Daí eu não sou a mulher, aquela que se apresenta, né? Essa Diana, né? A Diana lá, que é a Mulher Maravilha, que aparece, né? Lutando, né? Com a música I'm so powerful, né? Ela vai cantando. Né? Não, esse é um momento que é lá fora, né? É um momento mitologia, mas dentro de casa, dentro do teu cenário, dentro de você. Esse é o poder, esse é o empoderamento, né? Que a gente tem que buscar, olhar aqui e dizer, peraí, o que é a Mulher Maravilha em mim? Não é essa pessoa que tem que salvar o mundo todo, mas de repente parar para olhar e dizer, pera, talvez as outras pessoas tenham que aprender a se salvar por si só, né? Porque, como você falou do Homem-Aranha, tem, né, os vários filmes dele, tem num dos filmes, ele fica num dilema entre parar um trem, salvar a amada dele e o outro ser maléfico fazendo um negócio, ele teria que fazer 3 coisas ao mesmo tempo. E ele era um... E aí é um conflito, né? E ele teve que escolher. Claro que no filme sempre acaba tudo bem, porque é um filme, né? Exatamente. Mas muitas vezes na vida real é assim, né? A gente tem que fazer escolhas. E fazer escolha por si mesmo, como é difícil. Esse empoderamento, né? Eu escolher por mim. Em primeiro lugar, e escolher por mim é dizer assim, eu posso me dar o direito de me tratar. Em primeiro lugar, não, independente de... Como é que a gente vai salvar o mundo? Não salvar o mundo, né? É uma Sim. fala que a gente... O mundo da gente, né? Isso. Como é que a gente vai lidar com as situações ao nosso redor se a gente não está bem? E não necessariamente a gente precisa vestir a máscara, a fantasia, para poder se sentir super poderosa. Sim. Que o estar bem social, né? É o estar bem
com tudo bonitinho, esticadinho, arrumadinho, né? É o bem do Instagram, né? É isso. Esse tema até a gente vai continuar nos próximos vídeos. Como cenas para os próximos capítulos. Que a gente vai dar continuidade, cada semana a gente vai colocar no ar um vídeo sobre a mulher, o mês da mulher, autoestima, e essa fala que a Mag está trazendo é cenas do próximo capítulo, ou seja, do próximo vídeo. E é isso, eu acho que... Eu vejo uma coisa, Grazi, só assim, né? Continua. Quando a gente pensa sobre isso, que é as cenas dos próximos capítulos, mas vamos falar da história, a gente está falando da história hoje, né? A mulher na história, as mulheres superpoderosas da história. Sim. Então, a gente tem, por exemplo, várias mulheres, né? Joana d'Arc foi uma mulher que se vestiu de homem, né? Se apertou as mamas, botou um uniforme para ir guerrear. Ela não queria ser a mulher da época, né? Mulher de ficar em casa sem voz, né? Mas ela tinha que cortar o cabelo curto. Porque ela não poderia ter os símbolos femininos para poder participar dos momentos de luta e de guerra, daí guerra com armas mesmo, né? Outras mulheres ao longo da história foram queimadas, né? Queimadas como bruxas. As mulheres que tinham alguma sabedoria, né, eram queimadas como bruxas. Elas eram autorizadas a falar pelos reis como curandeiras, né? Ou como as conselheiras dos reinados. Então eram as bruxas que viam coisas e determinavam para os reis qual era o melhor momento para fazer conquistas, etc. Então a mulher era validada como bruxa ou queimada como bruxa. Sim, né? Dependendo do que era o desejo do cenário. Então a mulher não podia ter conhecimento. Também era algo que era vedado a ela. E a gente tem na história da humanidade grandes mulheres, né? Mulheres engenheiras da NASA, né? Mulheres, tem filmes sobre elas, é legal de dar uma olhada, né? Grandes mulheres da humanidade fizeram história. E que nos trouxeram onde a gente está aqui hoje. Prêmio Nobel, né, na neurociência, na cirurgia. Até pouco tempo atrás, as mulheres eram proibidas de operar, elas não podiam ser cirurgiãs. Né? Hoje a gente tem grandes médicas cirurgiãs, a gente tem grandes pessoas na oncologia, tanto na área de pesquisa quanto na área da medicina. Na ciência, né? na questão dos medicamentos, na questão de exames, nos atendimentos clínicos, porque eu acho que a mulher atendendo mulher tem um diferencial muito, uma empatia muito grande, né? Uma conexão muito maior. Tem sim. A gente vê, né, que há tempos atrás a gente não poderia ter esse cenário. Não, o cenário era exclusivamente masculino, né? Os homens eram os médicos. Isso até na Idade Média, gente. Idade Média está logo aqui. Idade Média, somente os homens eram médicos, eles iam nas casas, só eles tinham esse poder, né? Eu lembro que recentemente teve uma novela que trouxe essa fala, né? O desejo de uma mulher querer fazer medicina, né? E o quanto foi impactante, modificador e importante, né? O que ela trouxe dentro da ciência. Sim, até mesmo porque a gente sabe, né, que independente de um cenário feminista ou machista, não é nada disso que a gente está falando aqui, mas dentro de inclinações, né, a mulher sempre foi vista e tida, e ainda é, como um ser que tem mais a direção para o cuidar. Né? Então, assim, a mulher tem uma natureza de cuidar mais intrínseca a ela. Né? Então, esse cuidar traduzido em ciência, traduzido em medicina, né, traduzido nas áreas da saúde, ele é um cuidar normalmente mais empático, né, mais voltado a conseguir entender esse lugar, né, então... Porque ela se coloca no lugar, né, porque muitas vezes ela está dentro do cenário. Né? Geralmente, as grandes cientistas, elas se interessam porque elas vivenciaram de alguma maneira, ou na família, ou no meio social, né? Sim, as grandes pesquisas na humanidade, né? As histórias difíceis forjaram
né, conhecimento. Então, assim, forjaram dividir conhecimento, né? Aprender mais, ter mais curiosidade. Então, quando eu passo por um desafio pessoal e eu vou buscar mais conhecimento nessa área, ele vai ter muito mais sentido para mim do que teria para uma outra pessoa, Exatamente. né? E a partir do momento em que você coloca um sentido, que é eu compreender para mim de uma maneira muito potente e muito honesta comigo, e fazer disso um propósito, que é partilhar com o outro esse conhecimento que é tão intrínseco e tão sábio, né? Aí a gente vai ter atingido aquilo que a gente quer na vida, que é o empoderamento, né? O que eu vim fazer aqui, né? O que eu vou deixar aqui? E o que eu quero transmitir, né? Exato. E aí uma grande mulher está aqui do meu lado, né? Que traz a história, né, Grazi? Você traz a sua história no dia a dia, como outras maravilhosas, mulheres, né? Trazem 12 anos de conquistas diárias, né? De experiências, e conquista não é sempre que deu tudo certo. A conquista é conseguir passar por um momento difícil e pensar, e só pensar que amanhã, no outro dia, ou daqui a pouco posso estar melhor, né? É só ter um pensamento às vezes voltado nisso. Não é um momento, vai passar, isso já é uma conquista. Às vezes a gente tem sempre a questão da conquista é dar certo como eu quero. E sempre, o tempo todo. Então, assim, não é sempre como eu quero, mas como é possível aquele momento, em toda a conjectura que você está, em toda a conjuntura do teu corpo, são várias coisas juntas. Então, assim, você traz isso tão lindamente, né, para todos no teu canal, né? Você vem trazendo a tua história de uma maneira clara, honesta, sincera e com muito sentido, né? Que, claro, cada um vai fazer leituras disso, mas para você é um sentido tão real, você vive esse mundo há 12 anos. Então, assim, são 12 anos, faz isso vezes 365, isso dá muitos mil dias, né? Muitas 1000 horas. 1000 horas de pensamentos, de medos, de conflitos, de, né, coisas assertivas, outro momento que a gente não consegue tanto, outro momento a gente consegue mais, e você traz isso de uma maneira grandiosa para as mulheres que passam por isso e podem ouvir dizendo, nossa, olha, não tinha pensado por essa ótica, né? Isso é também trazer empoderamento para quem está do outro lado, né? Quem começa a viver isso agora, quem abre aquele exame e vê lá escrito um negócio e diz, meu, e agora? Né? O que eu faço? Né? E você vem trazendo isso, assim, olha, eu fiz assim, né? Para mim o sentido, né, de tal coisa é esse, de tal coisa é esse. Então, assim, isso é... Fazer troca, fazer reflexões. É porque eu aprendo diariamente. Né? Eu estou aqui há 44 anos, desde o momento que eu nasci, eu aprendi da questão da escuta, da questão de me abrir, da questão de tentar entender, dessa troca do empoderamento, dessa troca de experiência que a mulher faz na vida, né? Então é sobre isso, assim, que eu faço a história, o canal, essa ponta, né, para que a gente possa pensar, repensar, mudar as nossas atitudes, tentar buscar respostas, né? Às vezes não vai achar na hora, mas eu vejo que algumas amigas, né, ainda comentam, ai, Graça, eu vou começar a pensar a partir desse momento. Essa semana eu postei sobre fotos, algumas meninas falaram, eu não gosto de fotos, mas a partir dessa tua análise eu vou começar a registrar em fotos, porque é importante. Essa troca faz com que a gente cada vez mais se abra para o mundo, e faz com que a gente se conecte cada vez mais. A questão das fotos é muito interessante, né? É uma conexão que você faz com você. A gente pensar no empoderamento também. Porque olha que interessante, também a gente vai voltar nesse tema. Mas que interessante pensar, né, sobre como a mulher se vê, né, entre ter poder, né? Então a gente pode pensar em vários poderes. Tem o poder de ser uma ministra, tem o poder de ser uma ministra do tribunal, uma advogada, tem vários tipos de poder, né? Mas como eu me sinto com o poder, que é diferente, e como eu me vejo.
Então, assim, a gente tem uma visão tão limitada de si mesmo, e a foto traz uma coisa muito importante, que é eu conseguir olhar para mim. Então, quando a gente se olha, né, a gente se olha, em geral, refletido em algum lugar. Né? A gente nunca se viu de frente. Você já se viu de frente, Graça? Você nunca se viu de frente. Não, só Né? no espelho. Só no espelho ou na foto. Ou na foto. Né? Então, a gente, às vezes, tem uma visão distorcida da gente, porque a gente não se vê de frente. Né? Então, agora eu vou aproveitar, nós vamos encerrar esse vídeo, que foi maravilhoso, foi especial, deu uma visão geral sobre o mês da mulher, o significativo, o significado dessa data, né, o que representa para a mulher e a mulher oncológica. As tuas explicações foram maravilhosas. Espero que vocês tenham gostado da mesma maneira que eu gostei. E a gente vai aproveitar o próximo vídeo para dar continuidade nessa fala da Mag em relação ao nosso empoderamento e ao nosso poder em relação à nossa autoestima e como a gente se vê. E também a gente pode deixar aqui, para quem quiser deixar perguntas, né, para nós, que lá para o final do mês a gente vai responder. E eu vou estar toda hora compartilhando nos stories. Quem quiser colaborar com dicas e sugestões, estamos aqui disponível para responder o que for possível. Isso aí. Tá bom? Eu espero vocês no próximo vídeo, que a gente vai falar mais um pouquinho com a Mag a respeito desse poder feminino dentro do mês de março. Do mês de março. Esperamos vocês no próximo vídeo.